volta com o Tarouba Rural e muito bem acompanhada dos produtos da Verdelândia. Agora começa a mudar o tempo, né, em relação à temperatura. E aí o tererê já fica um pouquinho para trás. E aí quem é que entra na jogada? O chimarrão. Delícia, ó, esse aqui é nativa, aquela mais tradicional, que todo mundo gosta. Essa aqui é a Verdelândia, da Quero Quero, na verdade. Ela puxa um pouquinho pro adocicado, ela tem um pouquinho de açúcar. Bem especial também, um sabor marcante. E essa daqui, campeã de vendas, é a Nativa. Gente, essa daqui, ó, é top das galáxicas. Você pode comprar, pode experimentar, que você vai ver que você não vai se arrepender. Tô dizendo, se não fosse bom, não tá falando aqui, tá? Fica tranquilo que eu só recomendo o que eu experimento e o que é coisa boa. Então, Verdelândia. Leve para sua casa, você vai agradar o paladar de toda a sua família. Agora aquela hora, né, no período da manhã, que você prepara o chimarrão, fica de boa aí com a sua família, vai preparar aquele churrasco, hoje é Páscoa, vai receber a familiagem toda, então você aproveita e oferece chimarrão da Verdelândia. Vai acertar em cheio. A previsão do tempo para esta semana segue com temperaturas mínimas baixas e não deve chover em nenhuma parte do Paraná, pelo menos até quarta-feira. Veja que hoje em Cascavel o dia já amanheceu com 9 graus de mínima. A máxima não deve ultrapassar os 22 graus. A parte da manhã eleva um pouquinho, mas não muito, mantendo a máxima aí entre 24 e 25 graus. Para a região de Guarapuava, um pouco mais frio, né? Lá faz hoje mínima de 8 graus, amanhã de 10. As máximas não devem ultrapassar 23 graus, como é o caso de quarta-feira. Também não deve chover por lá. Na região de Palmas, lá no sul do estado, sempre mais frio, né? Mínima hoje de 6 graus. Nas partes mais altas, aí no período da tarde, pode chegar até 19, 20 graus de máxima. Amanhã também temperaturas bem amenas, hein? Baixas. 8 graus de mínima, terça-feira 9, quarta-feira também 8 graus de mínima. Não tem previsão de chuva, pelo menos até quarta, quinta-feira, para a região sul do estado do Paraná. Na região noroeste do estado, lá em Paranavaí, claro que faz mais calor, mas também as temperaturas estão amenas, né? Para esse período do ano. Hoje mínima de 12 graus, máxima não devendo ultrapassar os 26. Amanhã não passa de 27, depois já eleva um pouquinho para 28 e máxima de 30 graus é na quarta-feira, mas as mínimas, veja que amanhã fica na casa dos 13, terça-feira 14 e quarta-feira 15 graus. Também sem possibilidade de chuva para a região noroeste e também todo Londrina, aquela região norte do estado. Cultura que gosta do frio é o trigo, né? E o Paraná é o maior produtor de trigo do país. Paraná, junto com o estado do Rio Grande do Sul, correspondem a 90% de todo o trigo produzido no Brasil. Isso é bom, mas pesquisadores querem mais e o Brasil precisa de mais, inclusive produção de trigo. Então os pesquisadores estão apostando na tecnologia. Nunca o Brasil produziu tanto trigo. Em 2021, a safra bateu recorde. Foram mais de 7 milhões de toneladas, 25% a mais que em 2020. Só que o Brasil exporta quase um terço do que produz. E para dar conta do consumo interno, precisa importar. Investir no aumento da produção nacional virou um desafio para os pesquisadores. Diversos fatores que fazem a gente não ser autossuficiente hoje. Um deles é a pouca lucratividade do trigo ao longo do tempo. A gente tem observado, por exemplo, esse ano, custos de mais ou menos R$ 93 a saca de trigo, enquanto os preços estão muito próximos disso. E algumas alternativas acabam sendo mais rentáveis, como por exemplo o milho de segunda safra, que tem uma lucratividade bastante maior ao longo do tempo e principalmente nesse ano, já que os preços dele estão muito parecidos com os de trigo. Atualmente, Paraná e Rio Grande do Sul respondem por 90% do trigo produzido no país. O grão é o ingrediente principal de vários produtos que compõem a cesta básica. E nos últimos meses, a alta do custo de produção teve impacto direto na mesa do consumidor. Só este ano, o preço do pão francês subiu de 12% a 20% aqui no Brasil. Para baratear o produto, que é um dos mais consumidos pelos brasileiros, os pesquisadores apostam na tecnologia para expandir a produção de trigo em outras regiões do país. Na região do Cerrado, que tem um clima mais quente, a Embrapa já identificou quase 3 milhões de hectares com potencial para o trigo, área suficiente para produzir 9 milhões de toneladas do cereal. É um trigo que ele suporta, ele tolera mais calor. Para nós plantarmos esse trigo em março e colhermos ele em julho. Isso aí, então, poderá tornar o Brasil, como eu falei anteriormente,
autossuficiente em trigo. É o que os pesquisadores chamam de tropicalização do trigo, com melhoramento genético e irrigação. E o Brasil deve colher resultados já na próxima década. E é com um trigo de qualidade, um trigo que tem muita proteína e permite fazer pães de muita qualidade. Então vai melhorar a qualidade do pão e vai cair o preço. É uma questão de tempo e de competitividade da nossa agricultura. E agora a gente fala de uma cultura que não gosta tanto assim do frio, não. É o milho. Ah, esfriou, sim. Vai gear agora? Possivelmente não, né? Nessa semana e tudo mais. Só que esse frio que está fazendo nesse feriadão também não é bom para o milho. Ah, mas por que você não vai dar geada? Você vai entender no vídeo que a gente vai trazer agora de um especialista que vai explicar que cada dia de frio atrasa a cultura lá na frente. E aí é que é um problema. Estamos num período em que, de modo geral, o produtor rural está contente, feliz, principalmente com a quantidade de precipitação que vem acontecendo nas últimas semanas. Veja que o mês de abril do ano passado foram apenas 5 milímetros. Em alguns locais agora neste ano, o mês de abril já ultrapassou na nossa região mais de 200. Então isso é extremamente, na realidade, útil e benéfico para a nossa lavoura. Mas o que nos preocupa é em relação às temperaturas. Neste final de semana as temperaturas caíram, existia uma preocupação, mas apenas nos lugares um pouco mais altos que as temperaturas caíram de forma mais significativa. Então, nos lugares de serras, né? Agora, nas nossas regiões é tranquilo. Claro que a lavoura de feijão sofre um pouquinho mais. Veja que o milho ele responde a graus dias. Então, isso significa dizer que quanto maior for a temperatura, mais rapidamente é o ciclo. Entretanto, é interessante lembrar que a lavoura de milho ela respira muito durante a noite. E quando as noites são frias, isso significa dizer que a respiração é menor, o metabolismo é menor e você tem uma chance de você ter uma produção também um pouco melhor em função das baixas temperaturas da noite. Claro que geada não, mas as baixas temperaturas para o milho é extremamente útil, já não é tanto assim para o feijão. Sai daqui, frio! E para espantar esse frio, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre café, quentinho. A gente fala em café, já sente aquele aroma, né? Aquele perfume. Então, daqui a pouquinho você vai sentir esse café. Te convido a preparar um café junto conosco aqui no Tarobá Rural, porque a gente vai falar sobre o Dia do Café, que foi na semana que passou, e como que está essa cultura hoje no estado do Paraná. Até já!